E daí, pessoal, dando continuidade, né, para o vídeo não ficar muito grande, nós vamos falar em ética profissional. Quando a gente fala em ética profissional, nós estamos falando no conjunto de normas de condutas que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão, né? Toda profissão, ela tem um código de ética. Alguns, né, são muito trabalhados, como o nosso, outros, infelizmente, o profissional nem sabe que tem. E daí, como a gente viu, né, em Aristóteles, nós precisamos ter virtudes para sermos éticos. E daí nós iremos trabalhar dentro da ética profissional algumas virtudes profissionais que nós temos, tá? Então, nós temos, vamos começar aí pela honestidade. A virtude profissional da honestidade é a primeira virtude no campo profissional, é um princípio que não admite relatividade, tolerância ou interpretações circunstanciais, né? Não existe aquela pessoa que é meio honesta, tá? Ou a pessoa ela é honesta ou não é. E isso vai implicar na minha vida profissional, né? Em eu ser honesto e eu não ser honesto, ok? O sigilo, tá? Dentro da nossa profissão, nós temos o sigilo profissional. Esse sigilo profissional, pessoal, ele é obrigatório e ele não pode ser quebrado. Por isso que nós, enfermeiros, como supervisores da equipe de enfermagem, ou se nós formos coordenadores ou diretores de algum setor, nós temos que sempre trabalhar com os nossos profissionais essa questão do sigilo profissional. Porque uma vez que a informação ela sai, né, dos profissionais que estão assistindo esse paciente, e a comunidade sabe, então esses profissionais eles vão ficar desacreditados pela comunidade. A comunidade vai achar que toda informação eles vão levar para outras pessoas, né? No popular aí, a fofoca, tá? Então, tudo que a gente sabe do paciente tem que ficar em sigilo profissional, tá? O paciente veio a óbito. Todo mundo da cidade sabe qual foi a causa morte desse paciente. Mas nós não podemos estar revelando isso, mesmo que o paciente tenha morrido, mesmo a gente sabendo que toda a cidade sabe. Mas nós, profissionais, não podemos afirmar que foi essa a causa morte do paciente. Por quê? Porque nós temos que levar o sigilo profissional até o fim, tá? E veja que o fim não chegou, porque nós temos a família para prestar assistência e que vai continuar com as nossas assistências aí, ok? Então, o sigilo profissional, ele não pode ser revelado nunca. É a competência, o conhecimento da ciência, da tecnologia e das técnicas, né? E práticas profissionais é pré-requisito para a prestação de serviços de qualidade. Então, ter competência é ter qualidade, tá? Então, eu tenho que estar sempre me qualificando, me capacitando, me inteirando das novas, né, informações, os novos tratamentos, tá? Para que eu assista o meu paciente da melhor maneira possível. Prudência. Todo trabalho para ser executado exige muita segurança, isso contribui para a maior segurança, principalmente na tomada de decisões a serem tomadas. Ser prudente, pessoal, é a gente tratar, né, trabalhar com segurança, tá? Então, eu tenho que ser seguro diante das minhas, né, atividades profissionais, eu não posso estar fazendo atividades que não são minhas como profissional. Eu preciso estar seguro no que eu estou orientando o meu paciente, nas medicações que eu estou administrando, nas orientações que eu dou para a família, tá certo? Então, a segurança é a base para termos prudência. Se eu não tenho segurança naquilo que eu vou fazer, no procedimento que eu vou fazer, né, eu tenho que criar essa segurança, tá? E daí entra uma das nossas virtudes, que a gente vai falar mais na frente, que é a questão da humildade,
certo? Então, se eu vejo que na minha equipe tem alguém que tenha mais experiência do que eu em determinado procedimento, eu tenho que ter essa humildade, né, para que ele me ajude, para que eu ganhe a segurança naquele procedimento, no que eu estou fazendo. Então, isso aí é ser prudente. Daí nós temos a coragem, tá? Coragem realmente, né, de ir contra as injustiças, né, que muitas vezes nossa profissão nos mostra, né, que são as iniquidades, que são as injustiças desnecessárias, tá? Coragem de buscar melhorias para o nosso ambiente de trabalho, melhorias para o nosso paciente, tá? Então nós precisamos estar sempre desenvolvendo essa virtude aí da coragem. Daí nós temos o princípio, a virtude da perseverança, né? Perseverar é insistir, tá? É tentar ver, é tentar fazer, né, o que a gente vê que é correto, né? É ver que é o melhor para o nosso paciente, daí a gente tenta por diversas vezes, né? Um grande exemplo aí de perseverar são a questão dos grupos que a gente tenta fazer aí dentro da estratégia, né? Montar aí dentro da estratégia saúde da família. Quando muitas vezes nós vemos a necessidade de montarmos grupos de gestantes, de idosos para trabalhar, né, com outros profissionais dentro desses grupos, trazer mais informações, ter um maior controle deles. E muitas vezes vem um, dois, né? Tem dia que não vem nenhum, e daí a gente tenta, insiste, né? E tem essa virtude aí de perseverar, saber que um dia vai dar certo, né? A gente não pode desistir. Nós temos a virtude da compreensão, tá? Nós precisamos compreender a situação do nosso paciente, nós precisamos compreender a nossa equipe, né? E daí dialogar, tá? Dialogar com os nossos colegas de trabalho, compreendendo a situação de cada um, né? Sabendo muitas vezes os porquês, compreender o nosso paciente quando ele, né, faz algo que não é correto, como por exemplo, né, a questão aí do aborto. Então a gente não precisa estar julgando a mulher que praticou o aborto, né? Nós orientamos, nós prestamos nossa assistência, compreender a questão da cultura, da religião, tá? Então isso faz parte do nosso serviço. A humildade, né, nós já falamos aí, nós precisamos realmente ser humildes para que a gente possa estar aprendendo cada vez mais com o nosso colega, tá? Com o nosso paciente, certo? A gente não precisa estar com um sentimento de que nós somos invencíveis, que nós sabemos de tudo, tá? Temos que estar com o pensamento de que nós trabalhamos em equipe, ok? E daí nós temos a imparcialidade, outra virtude, né, do campo aí profissional. Ser imparcial é a gente ver os dois lados, analisar os dois lados, né, para que a gente possa tomar uma decisão justa, coerente com a situação, tá? Então, não é porque eu sou amigo do meu colega A, fora do ambiente, que lá no meu dentro do ambiente onde eu sou supervisora dele, eu vou estar sempre acobertando o que o meu colega A faz, tá? Eu tenho que ter a imparcialidade dentro do ambiente profissional, ok? E o otimismo, né? Ser otimista, esse otimismo aí, ele vem ajudar, né? Com a perseverança, ser otimismo que vai dar certo, né? Que passar esse espírito otimista para o paciente, sabendo, né, que o tratamento dele vai dar certo, se ele fizer tudo, né, da maneira correta, ele vai melhorar. Então nós precisamos passar esse bom humor para o nosso paciente, né, que já está sensibilizado,
É a questão de sermos otimistas quando a gente planeja fazer algo, tá? E sabemos que é benéfico esse algo, né? O otimismo casando aí com a perseverança que a gente vai conseguir, ok? E para encerrarmos, nós temos a atitude, tá? Que é a gente fazer, tá? Ter a atitude de fazer. Muitas vezes a gente pensa, vai dar certo, se eu fizer vai dar certo. E muitas vezes eu não faço, tá? Então eu tenho que reagir, eu tenho que correr atrás, eu tenho que mostrar, né, que isso dá certo. Então eu tenho que ter atitude, começar a fazer, né? Como Aristóteles fala, eu tenho que praticar, tá? Então a gente viu as virtudes profissionais, tá certo? E daí a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Bons estudos para vocês, qualquer dúvida estarei à disposição.